Oh, glórias a Deus. Você pode sentar. Você só veja se não tem uma cadeira, uma bolsa sentada numa cadeira, porque nós estamos com pessoas já quase pedindo para buscar cadeiras lá em cima. Então, se você tem uma bolsa, coloca a bolsa embaixo. Não vai ficar sem dinheiro. Não, você pode chinelo virado, bolsa no chão. Não. Você é próspero porque Deus te abençoou para ser. Amém? Então você pode deixar um lugar para o irmão, para uma irmã. Glória a Deus. Deus é bom. Tem bastante lugar. Aqui do lado de Carmen tem bastante lugar. Não falta lugar. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Eu não sei se quantos aqui já tiveram uma experiência de ficar com o ouvido tampado. Quem já teve essa experiência? A maioria. E às vezes você foi numa piscina, na praia, ou estava tomando banho, aí depende da posição que ficou, aí ficou aquela água, e você percebe que quando isso acontece a gente não escuta direito? E aí até a pessoa começa a falar mais alto. Hã? Ó, fulano, não sei o quê. Hã? Fulano, por que está gritando? Porque está com o ouvido tapado. Não é assim? Sabe que nós vamos destapar ouvidos aqui? Essa palavra, ela vai nos ajudar a ouvirmos melhor. Se tem algum ouvido tapado aqui, vai destampar, para nós podermos ouvir e viver na plenitude do que a palavra de Deus tem para nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 8, e no verso 17. Aleluia. Lucas 8, 17. Enquanto você abre, eu vou tomar uma água. Se você quiser uma água tão gostosa como essa, passa lá no balcão e compra uma xícara. E ainda recebe, Happy Day. Mas ficou mais gostosa essa água. Olha, do verbo da vida. Coisa chique, viu? O reino de Deus é assim, eu creio que o nosso Deus é muito chique. Primeiro ele construiu uma cidade celestial de ouro e prata, e brilhantes. Então não é pouca coisa não, nosso Deus é muito chique. Amém? Você abriu lá em Lucas 8,17? A palavra nos diz assim, eu vou ler na versão revista e atualizada. Diz assim, não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser revelado. Você leu, como na minha versão, provavelmente na sua versão, se ela é diferente, tem alguma coisa diferente de que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado? Alguém tem uma versão que diz que parcialmente vai continuar oculto e que parcialmente a gente não vai conhecer? Não. Todas as versões dizem na mesma forma, porque o original foi escrito assim. Nada vai ficar oculto. E eu convivi um tempo em uma igreja que era a igreja do mistério. Mistério, irmão, mistério, isso aqui é como? Mistério. Tem uns mistérios aí, que não sei o quê. Queridos, o Senhor está dizendo que Ele vai nos revelar tudo o que nós precisamos saber. Não tem nada que você precise saber ou ouvir que vai lhe ficar oculto. Você se alegra por isso? Quando nós precisamos de algo, de uma palavra de escape, uma palavra que vai trazer saúde ao nosso corpo, uma palavra que vai nos libertar de toda confusão, de todo engano, que vai libertar não só a nós, mas a nossa casa, Deus não vai negar essa palavra. Porque muitos pensam assim, não, é que se eu tivesse no tempo de Jesus, se eu vivesse no tempo de Paulo, se Jesus falasse comigo. Mas sabe que a dificuldade que pessoas estão vivendo em não mudar de vida, transformar e viver uma vida de sucesso, não é porque Jesus não está na frente dela. Até porque de fato Ele está dentro pelo Espírito e fora pela palavra.
Graças a Deus porque o Senhor nos deu a sabedoria de buscarmos essencialmente as respostas para as nossas questões de vida na palavra, que é o lugar certo para ser buscado. Mas sabe que a palavra não é suficiente. E eu vou dizer uma outra coisa, ousadamente, graças a Deus que tudo aqui é gravado em vídeo e em áudio, para que ninguém venha depois dizer que eu disse uma outra coisa que eu não disse. Mas eu vou dizer, nem Jesus é suficiente. Como assim que nem Jesus é suficiente? Porque Jesus esteve em frente de pessoas que estavam doentes e elas não foram curadas. O próprio Filho de Deus, com todo o poder, com o Espírito sem medida, com a capacidade de dar uma palavra que ia mudar a vida, e pessoas continuaram doentes. Sábios, estudiosos da Bíblia, das Escrituras Sagradas, estavam diante de Jesus e não mudaram de vida. Então o problema não está na palavra. O problema não está em Jesus. A situação, o impedimento não está no poder de Deus, está no ouvido. Se eu fosse profeta, eu teria feito algo que eu pensei em fazer quando eu estava em casa, trazer um pote de cotonete. Primeira razão de eu não ter trazido é que eu não sou profeta. Segunda, é que eu sou pastor e eu sei que aquela sujeirinha podia sujar o chão. Mas não é dessa sujeira do que eu estou falando. Não é desse impedimento natural que eu estou falando. Porque muitos estão com o seu ouvido com cotonete limpinho, que pode ir no oftalmo, ele vai colocar lá o equipamento e ver, não, o seu ouvido está perfeito, mas estão surdos. Eu estou falando de ouvidos espirituais. Aleluia. Abra comigo lá em Lucas, por favor. Já estamos em Lucas, né? Se você fechou, abra no versículo seguinte, Lucas 8:18. Note, Jesus estava dizendo, não há nada oculto que não haja de ser revelado ou manifesto. Nem o escondido, no verso 17, que não venha a ser conhecido e revelado. Deixa eu dizer uma coisa, tudo o que você precisa para transformar a sua vida, para mudar a situação que você se encontra, seja numa enfermidade para uma saúde, seja em dívidas para sair dela, seja em confusão na família para trazer paz à família. Você já ouviu. Exceto se você nunca entrou numa igreja e veio hoje pela primeira vez, na primeira vez vem numa igreja. Mas se você já andou em igrejas, você já ouviu a palavra que é capaz e é poderosa para transformar tudo o que você precisa. E por que não transformou? Vamos ler o versículo 18? Aqui tem a explicação de por que não aconteceu. Jesus dizendo, ele disse assim, vede, pois, como ouvis. Como é que eu vou ver como eu escuto? O que ele está dizendo não é ver com os olhos. Ah, então a palavra vai sair, eu vou ver a letra andando no ar? Não. Ele está dizendo, preste atenção como você está ouvindo. Observe como você ouve. Fique atento ao que você está ouvindo. Pois ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga lhe ter, lhe será tirado. O que Jesus estava falando aqui era alguma coisa muito séria. Ele está dizendo, palavra já foi dada, revelação já chegou, mas como é que nós estamos ouvindo?
Sabe que o ouvir que Jesus está falando não é com o ouvido natural. Porque muitas vezes nós estamos num ambiente onde a palavra poderosa, infalível, imutável de Deus está sendo lançada e a gente está conversando fiado. Distraído, no WhatsApp, no Facebook, ou conversando com o vizinho, fazendo gracinhas, fazendo o que não é para fazer naquela hora que é a hora para ouvir. Existe tempo correto para todas as coisas. Quando Deus está falando, nós precisamos parar e ouvir. O vede de Jesus observe se quando a palavra está sendo dada, você está com a reverência para entender e receber o que está sendo dito. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Vá lá comigo em Romanos 10, verso 17, por favor. Aleluia. Eu creio que hoje será como uma benzetacil, rápida e eficaz. Se doer um pouquinho, fica tranquila para o seu bem. Vai lhe curar essa infecção no seu ouvido espiritual. Romanos 10, 17 diz assim: portanto, a fé vem por ouvir, e isto é, por ouvir, estou lendo esse texto na Nova Versão Transformadora, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. É que eu não tenho fé para que isso aconteça. Como é que vem a fé? Pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. E não é ouvir de qualquer jeito. É ouvir como Jesus estava despertando aquele povo para ouvir. A fé vem pelo ouvir. Quantas vezes nós já estivemos em igrejas, em cultos, que foi dada uma palavra. Não passa 5 minutos depois da porta da igreja, alguém pergunta, o que foi ministrado? A Bíblia. Sim, mas o que da Bíblia? Note que a maioria está fazendo ouvido de mercador. Escuta e dá um respiro, um espirro e vai embora. Se nós não mudarmos o nosso jeito de ouvir, viveremos muito abaixo daquilo que Deus preparou para vivermos. E não é o plano dele. O plano de Deus para nós nesses dias é uma vida em abundância, uma vida, é só você estudar as boas novas, não fique estudando as más velhas. Aquilo que Jesus conquistou para nós naquela cruz é uma vida de sucesso, uma vida de graça, uma vida de favor diante de homens, uma vida com suprimento para tudo aquilo que é o plano que Deus tem para a nossa vida. Deus não vai te dar o dinheiro para realizar o plano de outro. Ele vai dar o suficiente, e mais do que o suficiente, para realizar o que Ele te disse para fazer. Paz no nosso interior, alegria. Tudo isso é promessa, é direito, e Deus quer que nós andamos assim. Por isso, Ele enviou o seu Filho para o sacrifício. E por isso Ele nos deu palavras para que possamos viver desse jeito. Mas nós ouvimos e nos distraímos. Aurélio, a meu convite, ministrou dízimo oferta hoje.
Não levante a mão, por favor. Mas quantas vezes ouvimos palavras sobre dízimos e ofertas? E quantas vezes as pessoas ficam questionando: será que eu tenho que dizimar? Será que isso é de Deus? Será que é da nova aliança? Não, isso é coisa do passado. O dízimo é quanto? 1/10 é quanto? A 10ª parte. Sobre meditar na palavra, ler a palavra, ouvir a palavra. Ou alguém, não levante a mão, nunca ouviu sobre isso? Já ouvimos. Mas temos praticado o que ouvimos? Porque se nós ouvimos, ou não ouvimos direito, ou rejeitamos esta palavra. De buscar o Senhor em primeiro lugar e ao seu reino, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Queridos, é muito inteligente nós buscarmos a Deus. Porque a gente busca para Ele, mas o beneficiário somos nós. Ele disse: se você me buscar em primeiro lugar, você é abençoado. Se você ouvir a minha palavra e declarar a minha palavra, você é curado. Cutuca quem está dormindo aí do seu lado, por favor. Aqui não é lugar para dormir. Só para se provar do que eu estou falando. Tem gente dormindo aqui no culto. Só para comprovar o que está sendo dito. A minha vida não melhora. Dormindo no culto não vai melhorar nunca. Mas graças a Deus, porque Deus manda a gente despertar. Como Ele mesmo diz na palavra: desperta, ó tu que dormes. Aleluia. Querido, o Senhor tem tratado comigo como anjo da igreja, de despertar a mim e ao povo. Porque aqui ninguém vai viver uma vida morna, uma vida fria, uma vida miserável, uma vida de doença, uma vida de infelicidade, de confusão na sua casa. Deus nos chamou neste lugar para transformar vidas para a vida abundante que Ele preparou. E eu mesmo reconheci hoje pela manhã que eu estava sendo tolerante além da conta com muitas coisas. Não, mas se eu falar assim, o irmão vai ficar triste comigo. Mas eu ouvi uma palavra: você prefere quem fique triste, a pessoa com você ou Deus com você? Amor não é passar mão sobre erros e pecados. Amor é falar a verdade e dizer: conserta, porque senão vai morrer. Podemos ir para Tiago, capítulo 1, verso 25. Porque o que eu amo na palavra é que sempre Deus manda para mim antes, para minha própria vida. Para eu mudar coisas. Tiago, capítulo 1, verso 25. E eu sei que ele está falando com mais de uma pessoa aqui. Diga assim: eu vou ouvir melhor. Aleluia. Tiago 1,25 diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Isso quer dizer que eu tenho que observar a lei e continuar em perseverança, insistindo, mesmo quando eu não estou com vontade. Mesmo quando eu estou cansado, mesmo quando eu não estou afim. Aleluia. Não, acho que hoje eu não estou com muita vontade de ir para a igreja, não. Vem assim mesmo, sem vontade. Quantos dias você fica sem comer, sem vontade? Ou sem dormir? Não estou com vontade de dormir, não. Quantos dias? Eu não estou com vontade de comer. Quantos dias? Quantas refeições você consegue viver sem comer porque não está com vontade de comer?
Note que nós reconhecemos a necessidade para a nossa vida de algumas coisas. Uma delas é o alimento, a água. Nós sabemos que mesmo sem vontade, a gente precisa comer. Quantos sentem vontade? Acorda de manhã com aquela alegria. Ai, que aleluia, eu vou poder trabalhar muito hoje. Quantos aqui já não foram trabalhar várias vezes, uma semana, porque não estava com vontade de trabalhar aquela semana? Mas você não vai trabalhar sem vontade? Você não come porque sabe que precisa, mesmo quando não tem tanta vontade? É que nós estamos desconsiderando que a vida com Deus, a palavra de Deus, nós estamos desconsiderando que ela é necessária para nós vivermos bem. A gente consegue viver sem Deus, a gente consegue viver sem a palavra. Eu consigo viver sem vir à igreja. Pensas. Tem muito defunto vivo. Ou defunto andando, respirando. Adão foi um. Ele morreu, mas continuou andando, respirando, falando. Quer dizer, eu não quero viver se não for para viver na plenitude do Senhor. A perfeita lei da liberdade, nela persevera. Quando você não tiver com vontade, faz assim mesmo. Não tem vontade de orar? Ore. Eu não tenho vontade de ver a igreja? Venha. Não tenho vontade de abraçar o irmão? Abraça assim mesmo. Porque é a decisão que vai mudar a vontade. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Quem fizer isso, vai ficar pior cada dia. Leia o texto aí na sua Bíblia. Final de Tiago 1:25. É assim que se você buscar muito, se você não for negligente, você praticar a palavra, vai piorar cada dia. Não. O que Deus fala. Eu confesso, eu cheguei a pensar disso. Mas esse Deus, meu amigo, ele é abusado, né? Fica botando esse monte de coisa para a gente fazer, só para agradar Ele. Só que toda vez que você agrada a Deus, Ele te abençoa ainda mais. Ele não faz isso porque é carente. Ele não faz isso porque teve trauma de infância, de ser abandonado. Ele só diz para a gente fazer coisas, para nos abençoar. Este será bem-aventurado, terá sucesso no que realizar. Muitas pessoas não estão vivendo no sucesso que Deus preparou, porque não estão ouvindo, ou se ouviram, estão sendo negligentes com o que ouviu e não estão praticando. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Vamos em Mateus 25, por favor. Vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvir. Diga assim, eu vou ouvir melhor. Queridos, quando nós ouvimos uma palavra do Senhor, e como Aurélio disse, você está achando que eu sou duro? Eu só estou lendo a Bíblia. A palavra de Deus. Não estamos inventando nada não. Mas se eu ouço uma palavra e a desconsidero, ou não trato ela com a seriedade que eu devo tratar, eu estou me qualificando como um servo mau e negligente. Eu gosto da palavra porque Jesus fez várias parábolas, comparando uma coisa com outra coisa. Ele diz que o semeador saiu a semear a palavra.
Mas note que ele está falando aqui, nesse texto de Mateus 25, 25, de um contexto de tesouro de dinheiro. E eu quero que você entenda que este é um princípio, que se nós tratarmos a palavra... Cutuca de novo, vizinho, cutuca aí, o teu vizinho lá para não dormir de novo. Hoje é o dia do cutucão. Aleluia. Eu vou pegar aquele ministério da corda que a professora trouxe outro dia. Eu vou achar uma corda. Para quem não conhece o ministério da corda, a professora tinha uma corda, e quando ela combinou com a sala, quando o aluno começava a dormir, ela pegava a corda e girava, e a sala inteira dizia... Aí quem estava dormindo acordava. Eu preciso desse ministério na minha vida. É que a mensagem está chata. É que a mensagem está chata. É que a mensagem não está tão empolgante. Eu gosto quando Tereza prega. Carol está aqui, do João? Está lá em cima? Está aqui. Ela, cara de pau. Assim, pastor, ligava. Quem que vai pregar hoje? É Tereza? Eu falei, não, sou eu. Ah. Mas graças a Deus que chegou a revelação. Eu te amo, viu, Carol? Você, mas eu gosto quando Tereza prega. Porque ela com aquele sorriso, com aquele barulho tal. Mas esse, graças a Deus, porque ela hoje recebe de quem é que está pregando. Amadureceu. Esse é um dos problemas. Se você não gosta do pregador, você rejeita a palavra. A palavra do pregador, não, você está rejeitando a palavra de Deus. Mas, queridos, nós tratamos a palavra com o valor que ela merece, nós teremos grandes resultados. Vamos ler Mateus 25, 25. Está tratando aqui daquele contexto que o patrão deixou recursos com os seus servos, deixou os seus tesouros. A palavra de Deus é um tesouro. Receoso, Mateus 25, 25, receoso escondi na terra o teu talento, ou aquele tesouro, aquela coisa que você me deu que tinha um valor importante. Aqui tens o que é teu. A Bíblia diz que a palavra dele não volta para ele vazia, mas se você não aceitar, ela volta. Não cumpre o propósito. Foi o que esse servo fez. Ele disse, não, eu vou devolver o que eu recebi. Mas não era isso o que o Senhor desta pessoa disse para fazer. Deus, quando dá uma palavra, Ele não quer que você rebata e devolva. Cutuca aí de novo. Cutuca aí, cutuca aí, cutuca aí. Cutuca aí, cutuca. Não é que eu estou ouvindo de olho fechado. Ouça de olho aberto. É melhor para você? O Senhor dessa pessoa deixou com ele um valor. O Senhor, quando nos dá uma palavra, Ele está nos dando valor. Só com você, ou só comigo, porque às vezes você despreza tanto alguém que nem uma palavra você quer dar. Eu era assim. Muitas vezes nós desprezamos alguém não ouvindo o que ela fala, ou não dando atenção ao que ela fala. Essa palavra, esse talento representa algo precioso que foi dado a alguém que se esperava de fazer alguma coisa com aquilo que recebeu. Quando Deus nos dá uma palavra, Ele espera que a gente faça alguma coisa com essa palavra, ainda que seja para o nosso benefício próprio. E Ele diz,
Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Trai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo aquele que se tem dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você vê que é a mesma expressão que foi usada no texto que nós lemos antes, de Lucas 18, 8, 18. Lá ele estava falando da palavra, aqui ele está falando do talento. Mas nós temos que entender e reconhecer que a palavra de Deus é algo de valor. Porque se nós não dermos valor à palavra do Senhor, ouvindo com ouvidos atentos e decidindo perseverar na prática, nós seremos considerados como servos maus e negligentes. E até aquilo que temos perderemos. Eu não sei quanto a você, mas eu detesto perder. Detesto perder. Eu jogava boliche, cadê o Tiago? Stark. Jogava boliche com ele quando ele era menorzinho. Aí vinha a mãe: deixa o menino ganhar. Eu falei... Depois ele melhorou, mas no começo era muito ruinzinho. Aí eu dizia: entendi, mas para ele ganhar eu tenho que perder. Vou deixar não. Nunca deixei. Ele ganhou algumas vezes, poucas, mas por mérito próprio. Eu detesto perder. E na vida, se nós não dermos atenção correta à palavra, nós vamos perder as conquistas que tivemos. Mas não é o plano de Deus. Deus quer te levar para um lugar melhor, para coisas maiores. Aleluia. Às vezes, sabe como a gente mostra se a gente está dando valor às coisas? Só o fato de perguntar, a gente já mostra que não valoriza. Que hora que eu tenho que chegar? Tenho que chegar naquela hora? Eu tenho que chegar meia hora antes. Eu tenho que chegar na hora. Eu tenho que dar o dízimo. É obrigado a dar oferta. Só a pergunta já mostra que nós não valorizamos a Bíblia, o texto da Bíblia, que é a palavra do Senhor. Eu, desde o começo do meu ministério, eu gostei de ensinar, porque eu gostava de aprender, então o ensinar era a melhor forma para eu aprender. E eu comecei a ensinar pessoas aos princípios elementares da palavra, e sempre tinham perguntas assim: a Bíblia proíbe beber? Eu digo: você quer beber, né? Não. Então por que perguntas? A pergunta já mostra o valor que nós demos ou damos àquilo que estamos ouvindo de Deus. É obrigatório dar o dízimo? Só a pergunta já mostra que você acha que não deve. Aleluia. Abra comigo em Provérbios 1:7, por favor. Diga assim: Deus é bom. Diga assim: eu vou ouvir melhor. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor, ou seja, o respeito, o valor que eu dou ao que Deus diz. Não é medo, temor não é medo. É consideração por aquilo que está dito. De verdade, nós somos quem somos quando ninguém está vendo. Isso mostra se tememos a Deus ou se ficamos com medo de ser repreendido em público. Mas saiba que tem pessoas que estão com tão pouco respeito a Deus, respeito à palavra, respeito à casa dele, que até o medo de ser repreendido não impede de fazer besteira no público. Mas eu vou ajudar essas pessoas.
a voltar a ter respeito. Algumas vezes expondo no público. Algumas vezes, pessoas vão ficar tristes e magoadas. Olha o cúmulo do absurdo. A pessoa faz errado, é repreendida e fica com raiva de quem repreendeu. Eu vou falar, eu sei que tem visitante aqui, e me ame, visitante, e os membros também, mas se você, eu descobri, como anjo da igreja, você está no WhatsApp, no Facebook, no meio do culto, eu vou te repreender em público. Já vou avisar antes, para depois ninguém dizer, pô, pastor, nem anda em amor. Eu vou embora da igreja, porque me expôs. Se não tem temor a Deus, não desrespeite quem tem. Como é que você sabe, pastor, se eu estou? Sabe que Deus tem muitas formas de nos revelar. A gente vê a hora que você publica as coisas, no meio do culto, publicando coisa em Facebook. Vergonha. Aí depois, não sei por que minha vida não está mudando. Eu sei. Eu não vou dar mais detalhes, porque deixar para quando acontecer. Espero que não precise. De verdade. O temor do Senhor é o princípio. Sabe que eu sempre li essa palavra dizendo, é o princípio. É o início. Se nós tememos a Deus, isto é início do saber, ou início da sabedoria. Quer ser acrescentado em sabedoria de Deus? Começa a temer a Deus. A respeitar o que Ele diz. Porque você vai se tornar sábio. Ou sábia. Começa a temer a palavra, começa a reverenciar ao Senhor e a sua palavra. Nós tivemos lá em Israel, o judeu tradicional, ele vai para o Muro das Lamentações para fazer as orações dele e ele sai de frente, porque para ele dar costas o que representa Deus é pecado. Nós não vamos fazer isso aqui. Mas de um extremo, nós não podemos ir para o outro. Aleluia. Na linguagem de hoje, eu li na versão revista atualizada, na linguagem de hoje diz assim, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Considera, pode ser que até hoje você andou brincando, leviano, com as coisas do Senhor, da palavra, ouvindo de qualquer jeito. Começa hoje. Toma uma posição, Senhor, eu vou ouvir melhor. Eu quero, Pai, me ajuda. Eu quero te ouvir, porque a palavra de Deus que muda a nossa vida. Lá no Provérbios 9, 27, no livro de Provérbios 9, 9, 10, Provérbios 9, 10, na linguagem de hoje diz assim, para ser sábio, não, esse já é o texto que eu já acabei de ler. Não, é a mesma coisa. Ele só dá um detalhe diferente. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Está lá em Provérbios 1,7, está em Provérbios 9,10. Aleluia. Começa a respeitar. Vá lá em João 8,43, por favor. Eu já estou encerrando. João 8,43 diz assim, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus estava falando e o povo rejeitando. Jesus falou para aquele povo que era um povo estudado, que era um povo culto. Sabe que muitos estão estudando teologia e até no Rema estão tratando a palavra como se fosse uma palavra teológica, socióloga ou psicológica. E a palavra de Deus não é nada disso. A palavra de Deus é o poder dele em ação. Jesus estava lá, o próprio Jesus, o maior pregador que existiu, o homem mais ungido estava lá, e as pessoas estavam rejeitando o que ele falava. Ele diz, qual razão que vocês não compreendem a minha linguagem?
é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Nós somos capazes, diga assim, eu sou capaz de ouvir a palavra com qualidade e agir segundo o que a palavra fala. No versículo 48, diz assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano? Os judeus tinham uma birra com os samaritanos, sabe o que era isso? Racismo. Acho que eles queriam xingar, mas ficaram meio assim. É como uma vez disseram para um mestre da palavra assim: você, seu nordestino. Ele diz: e você, seu sudestino? E quem nasce no sudeste é sudestino. Porventura não temos razão de dizer que é samaritano e tens demônio? Estavam xingando Jesus. Ah, esse pregador, esse Jesus é mó, de linguagem de hoje, seria assim, é um babaca. Besteira, não é bem assim. Não é bem assim. Toda vez que você disser que é bem, não é bem assim, saiba que você já está rejeitando a palavra. É bem assim como está escrito. No 49, replicou Jesus: eu não tenho demônio, ao contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Ele está dizendo, não é nada demônio não, é porque eu honro o Pai. Por isso que eu posso falar sobre Ele, através do que Ele diz, e ao que eu falo dá resultado. Sabe o que vai dar resultado na nossa vida? Quando nós falamos, porque honramos a Deus. Porque honramos a palavra, porque honramos aquele que Ele revestiu de autoridade. Quando não fazemos isso, nós agiremos pensando que aquilo que está sendo dito é até ensinamento de demônios. E no final dessa conferência ministerial que houve ali, eles passaram a pegar pedra para matar Jesus na pedrada. Aleluia. Eu vou encerrar com esse texto, 2 Reis 4, verso 5. Eu sei que há uma linha de pensamentos, especialmente as meditações, que diz assim: esvazia a sua cabeça. Não faça isso. Não esvazie a sua cabeça. Mas não encha a sua cabeça dos seus próprios pensamentos e ideias. Porque, vamos ler o texto? 2 Reis 4, 5. Diz assim: partiu, pois, está falando do profeta. Aleluia. Eliseu. Sobre aquela passagem que ela estava sem nenhuma condição de viver, e aquele profeta abusado, mas assim, então faça o bolo. Ainda quis comer nas custas da veinha. Aleluia. Mas diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E ele deu uma palavra para ela. E aquela mulher ouviu a palavra. Ouviu com bons ouvidos. E fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes chegavam às vasilhas. Lembra que ele mandou pegar as vasilhas emprestadas? E ele e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Deus quer derramar da unção dele, do poder, mas se a nossa cabeça estiver cheia dos nossos pensamentos, nós já estivermos cheios, o azeite vai parar. Não estou dizendo para você esvaziar sua cabeça, não pensar em nada. Pense as coisas lá do alto.
Pense segundo Deus nos instrui para pensar. O que é de boa fama, o que é agradável, isto ocupe o vosso coração, os vossos pensamentos e a nossa boca. Mas eu preciso considerar com respeito a palavra. Mas se eu me encher, é porque eu penso isso, porque eu penso aquilo, porque eu penso aquilo, assim, você já está cheio. Eu não posso colocar de mim em você, porque você já está cheio. Aleluia. Deixa Deus te encher. Tira os pensamentos que não são os de Deus. Os nossos achismos. É porque eu acho, não acho, tenha certeza do que a Bíblia diz e vive a palavra. Aleluia. Eu falei que ia encerrar com esse, né? Aleluia. Abra comigo em 2 Samuel 7, e eu vou encerrar com esse, certamente. 2 Samuel 7. Diz assim: disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faça tudo segundo está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Davi diz assim: o que? A casa do Senhor está desse jeito, e eu morando num palácio, está certo isso não, eu vou abençoar a casa do Senhor. Profeta, homem de Deus, diz assim: faça. Você tem convicção de fazer algo para o Senhor? Faça. Você tem convicção para fazer algo para o Senhor? Faça. Faça. Para abençoar pessoas e o reino de Deus, a obra dele. É legítimo. Olha no verso 4. Porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e dize ao meu servo Davi. Deixa eu parar aqui só para fazer uma coisa. Muitas vezes, quando palavra é dada para abençoar a casa do Senhor, muitos vão dizer: lá vem de novo essa história. Eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar os outros? Muitas pessoas pensam que quando nós ministramos dízimos ou ofertas, ou quando nós falamos de uma oferta especial, a gente quer tirar do povo alguma coisa. Mas não é assim no reino de Deus. Vamos continuar lendo. Davi decidiu abençoar a casa do Senhor. Verso 5. Deus falou de volta com o verso 4. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás a tua casa para a minha habitação. Tem gente que diz assim: eu quero fazer uma oferta, mas vai chegar alguém que vai dizer para eu não fazer. Não, o profeta você vai ver, ele vai dizer: faça. Porque a gente quer revelação. Pai, manda alguém para falar para eu não dar o que Deus já falou para mim, para eu dar. Verso 6, o Senhor está dizendo: Davi, você vai edificar para mim uma casa, porque em casa nenhum habitei, desde o dia que eu fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda e em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei isso. Acaso alguma palavra com qualquer das tribos que mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa? Davi, Deus falando com Davi: eu mandei você fazer uma casa para mim? Eu uma vez falei para alguém para fazer? Nós sabemos que não. Deus nunca disse para alguém fazer algo para a casa dele, para construir uma casa para ele. Então se Deus me deu uma vontade de abençoar a casa do Senhor, então eu estou livre. Você é livre. Vamos continuar lendo. Verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos:
tomei-te da malhada de trás das ovelhas para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel. Eu plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos de Israel, os filhos da perversidade, o aflinja, como dantes. Desde o dia que mandei que houvesse juízo do povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Deus diz: eu nunca pedi para Davi construir casa para mim, não. Mas Davi decidiu no coração. Deus diz: eu te mandei? A resposta é clara: não. Mas porque você desejou, eu vou te dar uma casa. Deus disse: olha, eu não te pedi casa, mas já que você quer fazer, eu vou te dar antes o que você está propondo no seu coração para dar para mim. Este é um princípio do Senhor. Quando você escuta o próprio Deus e quer fazer algo para Ele, Ele vai te dar antes o que você precisa para fazer a vontade dEle. Mas para isso precisa ter ouvidos espirituais abertos. Davi era um homem que buscava a Deus e ouvia a Deus e agia segundo o princípio. Não foi perfeito, errou, se arrependeu, mas o coração dele era correto diante do Senhor. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra veio para nos despertar, como aqueles que estavam dormindo, para uma nova vida. Pai, obrigado porque a tua palavra, ela veio para nos mover para o teu plano, para o teu querer e o teu propósito. E o teu propósito é nos abençoar. O teu propósito é nos carregar da bênção, Pai, de bens, de alegria, de saúde, de paz. Mas, Pai, nós não vamos mais negligenciar nada do que o Senhor nos fala. Nós não vamos deixar de honrar o Senhor e a sua palavra, e aqueles que o Senhor envia com a sua palavra. Porque, Senhor, nós sabemos que muitos te honram só com os lábios, mas não com o coração. Mas nós não seremos a mais assim. Nós vamos te honrar, porque não há como dizer que amamos ao Senhor se não amamos o nosso irmão. Não há como dizer que nós honramos a Deus se não honramos aqueles que estão ao nosso lado. Se não honramos pai ou mãe, se não honramos as autoridades do nosso trabalho, que foram também constituídas por ti, porque o Senhor é a origem de toda a autoridade. Pai, eu oro por cada homem e mulher aqui nessa noite, que hoje decidem te ouvir com temor e tremor e respeito, para fazer tudo segundo a tua palavra nos diz. Eu quebro toda a confusão do inferno lançada, porque hoje houve arrependimento de práticas, de negligência. Pai, nós queremos de verdade te ouvir, te seguir, perseverar naquilo que o Senhor nos disser, e vamos viver os melhores dias da nossa vida. Pai, eu te rendo graças porque o Senhor está falando. Obrigado, Senhor. Como o Senhor nos ama, mesmo quando nos corrige. Pai, obrigado porque eu sou teu filho. O Senhor pode me corrigir, eu lhe dou liberdade para me corrigir todas as vezes que eu precisar. E Pai, mas o meu desejo é não errar, não te desconsiderar, nem a nenhum daqueles que o Senhor nos enviou.
Obrigado, Pai, por corações rendidos a Ti. Obrigado por vidas entregues a Ti. Aleluia.